Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e no vídeo de hoje eu vou falar do Technology Radar 26. Já saiu faz um tempinho, né, o Technology Radar, e eu acho muito importante, tá, dar uma lida, dar uma passada nele, porque sai bastante coisa interessante, tá? Eu acho que isso é uma dica para todo mundo aí que trabalha com TI ou quer entrar na área. Ele te dá uma boa visão do mercado, tá? Então eu separei algumas coisas aqui para conversar com vocês que eu achei bem interessante, tá? Desse artigo. Então vamos lá. Então assim, a primeira ideia assim tá rapidinho para quem não conhece. O Technology Radar ele é feito pela TOFWorks, né? E a TOFWorks é uma consultoria bem consolidada aí no mercado, né? E ela tem muita gente trabalhando em muito projeto com muita tecnologia, né? Então, como a equipe deles é bem grande, eles têm uma equipe técnica muito boa, né? E eles têm uma base boa, né, para escrever esse relatório, né, das tecnologias, que é a visão que eles têm, né, esse radar mesmo, por isso que chamam, né, de Technology Radar, né? Das coisas que eles têm usado nos projetos, né? E na minha opinião, eu acho que tem duas coisas legais desse relatório, né? Primeiro é de você ver assim, a experiência de algumas tecnologias que surgiram, né? Então, às vezes você tem uma experiência e você vai ler uma experiência diferente, né, deles, né? Isso é importante. Agora, a outra coisa que eu acho que é fundamental é de você aprender com o erro dos outros, né? Então, assim, eles têm uma seção que eu acho que é imperdível, que é a seção lá de evite, né? Para você evitar essa tecnologia, né? Mesmo que você não evite, é interessante você ler e entender, né, o motivo, né? Por que eles justificam que você não deve usar, né? Então, talvez é uma tecnologia que a empresa que você trabalha use e é um problema que você pode ter, né, em breve, né? Então, é importante você dar uma lida, né? Então eles têm uma espécie de são 4 fases, né? Que é adote, experimente, avalie e evite, né? Então são as 4 fases lá que eles classificam as tecnologias, ferramentas, técnicas, né? E é importante você dar uma lida ali, tá? Então vamos lá. Então, uma das coisas que apareceu lá nesse documento, que eu achei interessante, que ele falando das tradicionais stand-up meetings, né? Que vieram lá do XP, né? E foram evoluindo aí com Scrum, né? Com Kanban, né? Tem sido adotado nas empresas. E aí a gente teve aí a última grande mudança, né, no nosso meio de trabalho, que foi a pandemia, que forçou muita gente a trabalhar remoto, né? Então, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Saiu um artigo aí comentando que essas stand-up meetings estão mortas, né? Não tem mais, né? Então, o que existe aí é uma coisa diferente, né? Então, já assim, não faz mais sentido você ficar em pé, né, como era lá tradicionalmente reunião lá do XP, né, que seria aquela filosofia como se tivesse uma batata quente na mão, né, você tem que falar logo o que você fez, quais são os impedimentos e passar para outra pessoa, né, para a reunião acabar logo. Então, agora com essas reuniões que não são mais tão frequentes assim como era antigamente, e agora fica todo mundo trabalhando de casa, então a reunião ela começa a ser um pouco diferente, né? Então ele comenta que às vezes eles dão uma esticada nessa reunião, né? Então não é mais de 15 minutos, ela pode ter até 1 hora, né? E aí cada empresa tem adotado de maneira diferente, né? Então acaba falando de mais coisas do projeto, enfim, então dando uma flexibilizada, tá? Nessas stand-up meetings. O que mais?
Outra coisa que eu achei bem interessante que o artigo citou foi de de um conceito, foi uma proposta de renovação, né, de um conceito assim bem consolidado na quem trabalha com programação orientada a objeto, né? Então assim, quando a gente cria assim os projetos, né, com linguagem orientada a objeto, aí a gente é sempre questionado dos conceitos, de usar os conceitos do SOLID, né? São as boas práticas, né? Para ver se seu projeto está com um código. É um bom critério, né? Para ver se o seu projeto está com um código legal, né? São usando os princípios SOLID, né? Só que assim, bom, tudo na vida, né, evolui, né? E a gente sabe que na vida a tecnologia evolui mais rápido, né? Às vezes até mais rápido do que a gente gostaria, né? Mas ela evolui. E, gente, o tempo passa, né? E os conceitos sólidos a eles são lá do ano 2000, tá? Então, hoje a gente, talvez você trabalhe com gente aí que nasceu depois que foi criado nos conceitos sólidos, né? Então, as linguagens também evoluíram, né, nesses 20 anos e aí isso aí foi repensado, né? Então, vou também deixar aí na descrição, tá? Mas esses links que eu vou deixar, eles têm também lá no Technology Radar original, tá? Então, assim, surgiu aí uma nova proposta, né, que eu achei interessante eu falar aqui, assim como eu tentar explicar Solid em minutos vai ser difícil, então eu vou deixar referência vou falar aqui bem rapidinho, tá? Então assim, surgiu uma proposta nova com a sigla Cupido, né? C-U-P-I-D, tá? Então, assim, eu vou comentar só um caso aqui. Então, por exemplo, o S do Solid, né? Ele fala daquela coisa de uma classe, por exemplo, ter apenas uma responsabilidade, né? Ela fazer uma coisa só. O C desse Cupid aí, ele fala mais dela ser combinável, né? Dela assim se jogar bem com as outras classes. Mas não necessariamente ela tem que cumprir o S, né? Dela ter apenas uma responsabilidade, né? Então, é uma proposta interessante, tá? Então, o U seria da filosofia Unix, né? Dela fazer uma coisa, mas faz bem feito, tá? Mas ela pode fazer mais de uma, mas se ela fizer uma, ela tem que fazer bem feito. O P, dela ser previsível, tá? Ela faz o que você espera que ela faça. E o I é de idiomático, dela ser uma coisa natural. E o último B, dela ser baseada em domínio. Aliás, desculpa, D, né? Ela ser baseada em domínio. Tá? Então, são 2 artigos, tá, que o autor escreveu, acho que vale a pena se dar uma lida. E não sei aplicar no seu projeto ou não, mas é importante você entender nessas tendências aí de qualidade de código que estão surgindo, tá? E é normal e é muito saudável que isso surja, né, no mundo da programação, para não ficar muito sem graça, né? Ok, então vamos lá. Então, ali que eu achei interessante que o Technology Radar falou para evitar os dados de teste, de produção, né, em ambiente de teste, né? Vocês podem imaginar que assim, já tem assim, um trabalho mesmo na questão de você pegar os dados, né, de produção e até da maneira, né, como você pega esses dados, talvez você possa atrapalhar o que está em produção, mas aqui fala mais no sentido que hoje a gente tem as leis, né, de proteção de dados, né, então se você faz isso você pode, né, então alguém ali está acessando um dado sigiloso, né, então é um risco que pode ter processo, né, e não vale a pena correr. Tá? E isso, gente, aqui no Brasil talvez essa questão de processo ainda não está tão forte, tá? Mas assim, nos Estados Unidos, na Europa, essa questão da proteção de dados é bem mais levada a sério, tá? E o pessoal ali processa mesmo, tá? Então
E essa questão da proteção dos dados, isso extrapola até a questão de tecnologia, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês lembrarem, que foi o primeiro caso que ganhou as manchetes de jornal, né, relacionados a isso, lá num hotel na França, que assim, o pessoal do café da manhã tinha colocado ali perto ali da entrada, tinha o nome do apartamento e a pessoa que estava no apartamento, né? Tinha uma lista com todos os nomes, né? Aí um hóspede, ele tirou uma foto daquilo e processou o hotel, né? Porque o hotel estava compartilhando uma informação sigilosa que ele estava em tal apartamento. Então, isso aí, gente, é bem complicado, né? Ele pode gerar processo mesmo, tomar muito cuidado, tá? Então, jogar dado de produção em teste, assim, pode dar muito problema, né? Então, é interessante pensar em evitar fazer isso. Ok, que mais? Outra discussão que eu achei interessante, né, foi... Na verdade, eu gosto, né, quando o artigo ele repensa, né, algumas coisas, né, que, por exemplo, existe muito essa questão, né, quando surgiram, né, os sistemas chamados SPAs, né, Single Page Applications, né, acho que o Angular foi um cara assim grande, framework JavaScript que fez bombar, né, esse tipo de aplicação, e aí de repente começou a virar uma regra, né? Hoje eu posso falar que hoje assim no mercado o React, né, um cara aí que tem uma boa fatia do mercado, né, das aplicações. Só que o artigo ele começa a discutir se para toda aplicação você precisa usar SPA, né? Talvez se a sua aplicação for, por exemplo, uma coisa super simples, que talvez nem tenha assim formulário, nem tenha muita coisa de interação com o usuário, será que ela precisa mesmo sem React, né? Será que você precisa adicionar toda essa complexidade na aplicação, né? Então, essa discussão que ele levanta, né? Então, gente, se você pensar, tem muito sistema aí que hoje é SPA e poderia ser tranquilamente um site de WordPress, tá? Até com algum plugin de cache, de segurança, enfim. E poderia ter a mesma funcionalidade e às vezes assim, com redução muito maior de custo, né, do que um site com React, né? Então, na verdade, assim, essa discussão é da bala de prata, né? Aqui. Então, toda aplicação web tem que ser SPA. Então, é uma coisa de se pensar. Tá? Então, deixo aí para vocês pensarem. Tá, o que mais? Outra coisa que eu achei, eu fiquei até surpreso do artigo ter e falei, nossa, mas como assim ninguém usa isso? Comentando do Lighthouse, né? O Lighthouse é uma ferramenta aí da Google excelente para você ver performance de site, né? Ela analisa ali como está o seu site, ela identifica a lentidão, né? E pra mim já era meio que, nossa, tipo, uma ferramenta super básica, sei lá, como se a galera do mundo Java falar de Maven, né, falar de Gradle, ou sei lá, a galera de JavaScript eu falar de NPM. Falei, pô, mas isso é meio básico, né, vocês já devem usar isso. E o artigo comentou agora, assim, sugerindo de usar, né. Então, assim, se vocês não conhecem, vale muito a pena, tá? De analisar o seu site, assim, como que ele tá, a questão de performance, tá? E inclusive da questão de design, ele avalia, da questão de usabilidade, tá? Que é super importante também, ele avalia como que tá seu site, né? Então, se vocês não conhecem, vale muito a pena, tá? Lighthouse. Tá, o que mais? Também falando dessa questão de containers, né, meio que virou sinônimo, né? Falou em container, já o que vem na sua cabeça? Docker, né? Já vem Docker na sua cabeça. É um cara que dominou o mercado e o artigo ele fala um pouquinho de uma outra proposta que é o Podman, né? Na verdade existem várias outras, tá? Mas aquela que está em segundo lugar, aí vamos dizer assim, né, de uso no mercado é o Podman, né?
E o artigo coloca, né, fala para você experimentar, dar uma olhada, que ele tem algumas diferenças, né, em relação ao Docker. Então, por exemplo, ele não precisa de você ter privilégio alto de root, né, por exemplo. Então, eu sei que hoje assim a gente está... Se você não conhece nada de containers, aí eu sugiro que você aprenda Docker, né? Mas se você está aí, quer estudar alguma coisa alternativa, tá? Então sugiro que você dê uma olhada aí no código. E a última sugestão que ele fala para você avaliar, né? Que eu até já falei aqui nesse canal, é para você migrar suas aplicações de Java, né? Se você está lá no Java 8, no Java 11, para você subir para a versão 17, né? Então começa a migrar aí suas aplicações para Java 17, que vale a pena, ganhar uma série de melhorias, né? Então é uma sugestão oficial aí do Technology Radar. Tá? Então, gente, se você chegou aqui no canal agora, tá? Eu faço assim essas análises aqui de Technology Radar, mas tem bastante coisa aí de carreira. Eu falo bastante aí das tecnologias que eu trabalho, como Java, como banco de dados, tá? E tem mais coisas saindo, tá, gente? Na verdade, o motivo que eu criei esse canal, né, o tipo de vídeo, ele ainda não saiu, né? Tá pra sair. Tá? Então, em breve aí eu passo aí umas novidades para vocês, tá? Então, assine o canal, tá? Compartilhe esse tipo de conteúdo, tá? Para trazer, né, mais desenvolvedores, né, as pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo e pessoas que querem entrar, né, para o mundo do desenvolvimento. Tem muito espaço aqui, tá? Para trabalhar com tecnologia, tá? Se você é de outra área, tem muito espaço, tá? Fique tranquilo. E o Technology Radar é um bom documento, é uma boa fonte de informação, tá? Que você deve incluir lá nas coisas que você já lê, né? Inclui aí o Technology Radar para você aí aprender algumas coisas, né? Aprender com o erro dos outros, tá? Beleza, gente? Um abraço e até a próxima.